coisas hoje são consideradas até normais e tolerantes, né? Começo minha fala com um caso, né, que aconteceu ontem na cidade de Itabira. Não estou aqui para julgar, né? Estou aqui para comentar a ação de 2 policiais em relação à abordagem a um cidadão que estava armado. Esse cidadão, no momento ele observou os policiais, ele colocou a arma na bolsa da esposa, que imediatamente, no instinto provavelmente de defesa, né, abraçou o filho, uma criança de colo, e estava com outro filho próximo à sua perna. Bom, a ação está sendo veiculada nas diversas mídias, né, está sendo colocada, como que os policiais agiram, mesmo com a mãe e com a criança no colo, claro, com uma arma dentro da bolsa, não esqueçamos disso. E isso aí vai gerar uma discussão, né, da questão da violência, da questão de como foi a abordagem, se deveria não, né, ou não ser feita dessa maneira, né. Isso tudo aí a gente vai pensar e refletir, né, não estou aqui para chegar a uma conclusão final, nem quero ser o dono da razão, e espero que a gente faça uma boa reflexão nessa manhã. Brasil, um faroeste caboclo, violência em perspectiva histórica. E aí, quando a gente fala em história, não tem uma pessoa que eu conheça melhor do que o meu grande amigo, companheiro, de também longos anos, em Itabira, na FIDE, no SEBRAE, nos bares da vida, que é o professor Joaquim Olegário. Então, Joaquim, vou passar a bola para você, já agradecendo de coração, né, a disponibilidade numa manhã de sábado, nunca é fácil. E te falo, né, estava ouvindo aí o faroeste caboclo, tanto de João do Santo Cristo que a gente tem no Brasil, os casos Suzanes, Nardones, e essa violência das mais diversas formas. Afinal de contas, meu colega, meu amigo, meu irmão Joaquim Olegário, que país é esse? Ô, meu caro Geórgios, muito obrigado aí por essa receptividade. Antes de mais nada, eu que agradeço pelo carinho aí, pelo reconhecimento. Não me vejo dessa forma numa auto-reflexão, mas vamos lá, vamos lá. E bom dia a todos os colegas professores. Bom dia, Joaquim, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, José. É um enorme prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã de sábado, tá? E boa palestra, eu sei que você tem muito para passar para a gente. Não, na verdade, o que a gente vai trazer aqui é uma reflexão muito, assim, inicial, muito preliminar, né, gente? Por quê? Primeiro, como chamou a atenção o Jorge no início da fala dele, é um tema que é espinhoso, é um tema caro, mas um tema importante e urgente. Porque não é hoje que a gente fala de uma construção civilizacional do Brasil baseada na violência. Aliás, quando a gente fala da trajetória histórica brasileira, a violência está intrínseca à tal formação do nosso Estado, à tal formação do nosso tecido social. Seja dentro de um contexto colonial, de um contexto imperial, de disparidades socioeconômicas, que hoje também acaba representando toda uma realidade, um diagnóstico do que é essa violência, como o Jorge colocou muito bem, né? Está em várias facetas. Está por parte do Estado, quando ele não chega em determinados lugares, está por parte da elite, que se acha detentora de determinados privilégios, e a violência tem várias facetas. Está no funcionalismo público, quando, por incrível que pareça, em pleno século XXI, as nossas secretarias escolares têm que ter lá aberto e claro para o cidadão que ofender qualquer tipo de violência contra o funcionalismo público é crime. Se a coisa está lá explícita, significa que a coisa é uma realidade bem assim complexa. Ou seja, tem várias facetas. Mas o que a gente vai trazer aqui hoje, tentando, na medida do possível, numa linguagem mais acessível aos caros alunos da Escola Desembargador Moreira dos Santos, é pensar a violência nessa trajetória histórica, mas principalmente tentar refletir. Não estou falando que os caminhos são esses, mas tentar refletir em potenciais caminhos transformadores para o arrefecimento, ou seja, uma queda dos nossos índices de violência, que é mais urgente do que tudo a gente discutir isso, e dentro da escola, que é o lugar por excelência que a gente tem que abordar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que refletir, para vislumbrar no horizonte não tão distante, apesar de que
medidas que eu acredito vão se dividir em dois campos, né? As medidas de curta duração e as de longa duração para uma transformação substancial e satisfatória para o que a gente vive na contemporaneidade, ou seja, hoje em dia. E aí, pelo chat, vocês podem mandar os alunos qualquer coisa que eu falar aqui. Lá na FID, por exemplo, tem professores que ficam pegando no meu pé, né, Jorge? Que fala que meu vocabulário, eu acho que é um vocabulário muito normal, mas eles ficam brincando comigo. Mas qualquer coisa que eu falar aqui, porventura, não tenha ficado assim, tranquilo o entendimento, fiquem à vontade, que a gente interrompe, a gente volta, enfim. Porque, na verdade, é um bate-papo. Apesar de ter esse formato de palestra, é um bate-papo em torno desse tema tão importante. E para facilitar o entendimento e até mesmo para dinamizar essa exposição, eu vou apresentar aqui para vocês um material que vai trazer, principalmente para os alunos, né, do ensino médio, que estão acompanhando aqui esse sábado letivo, vai contribuir muito para entender um pouco sobre o que é a sistematização de dados para análise de elementos das ciências humanas. Por exemplo, quando a gente fala, e o professor de sociologia ou de filosofia lá atrás, ou mesmo de história, fala, né? No século XIX, a história, a sociologia tornou, então, uma ciência, é vista como uma ciência. Por quê? Quando eu pego e estudo e analiso dados, como existem dados na física, dados na química, dados na matemática, e eu começo a recolher esses dados e organizar, eu começo a ter um entendimento mais consolidado de uma determinada realidade. Por exemplo, qualquer agência hoje de segurança pública, qualquer instituição vinculada à segurança pública, seja do Estado de Minas Gerais, do Estado de Goiás, enfim, ele vai ter que trabalhar com inteligência. E a inteligência vai organizar, ou seja, sistematizar dados onde acontece mais crime de roubo, onde acontece mais tráfico de drogas. É esse tipo de organização da informação que as ciências humanas trabalham, e a gente vai apresentar muito desses dados, que são sérios, são feitos por cientistas sociais e que a gente tem que levar em consideração como elemento que é um diagnóstico do que é essa violência no Brasil. Ou seja, o tempo todo a gente vai estar falando de ciência aqui para análise da violência em perspectiva histórica. Ok? Alguém levantou a mão aí? Quer já fazer a primeira abordagem? Ariane Coimbra. Bom dia, Ariane. Às vezes a gente levanta a mão sem querer também, né? Acontece. Bom Bom dia. dia, tudo bem? Se há uma dúvida, Tudo. pode falar. Fique à vontade, tá, Ariane? Podemos começar, então? Então, igual eu falei, gente. Eu levantei sem querer. Tudo bem, tranquilo. Conforme eu disse, acontece. Mas vamos lá, então. Eu disse com vocês no início que é um tema que é chocante, pode impactar alguns, mas é necessário. A discussão, sobretudo, em escola, para a gente vislumbrar caminhos, né, substanciais para uma melhora desses índices de criminalidade que, por exemplo, o Brasil hoje é um dos países que mais se mata com arma de fogo no mundo. E isso é um sintoma de uma sociedade que é o quê? Violenta. E a gente vai tentar trabalhar um pouquinho das raízes dessa violência. Claro, um bate-papo de uma maneira muito superficial para depois aguçar a curiosidade de todos vocês para aprofundar nessa temática tão importante. Como o Jorge chamou muito bem a atenção aqui, né? Brasil, um faroeste caboclo, que é o título dessa nossa exposição. E a qualquer momento, meu caro Jorge, se quiser sentir a vontade também de fazer uma abordagem, de fazer uma interlocução aqui, fique à vontade. O que a gente vai trabalhar, então, nessa nossa perspectiva? A violência e a contemporaneidade, ou seja, a violência nos dias atuais, buscando dados dos últimos 10 e 15 anos, do que é a realidade brasileira em torno da violência. A gente vai falar um pouquinho da perspectiva histórica da construção do Brasil nesse cenário de violência, ou seja, falar, né, que o Brasil é um país que nasceu da junção de 3 etnias e que isso construiu uma democracia racial. Quando a gente vai ver mesmo a realidade, não é bem assim. Muito pelo contrário. O Brasil é um país violento, marcado por vários fatos históricos que demonstram essa violência e que hoje em dia a gente colhe os frutos com mais violência, infelizmente. E vamos falar também dessas potenciais soluções, destacando principalmente a interrogação. Porque eu não sei se esse é o caminho propício, mas pelo menos o que se reflete do ponto de vista das ciências humanas, como vamos pensar a violência
e como vamos resolver a violência é o que vai estar sendo apresentado aqui. Para aqueles alunos que estão no terceiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio, porventura, e forem fazer o Enem e, sei lá, aparece uma temática que dê para dialogar com a violência, aquela última parte da redação de apontar o que? Intervenções, a gente pode estar utilizando esses potenciais soluções como elemento, né, como um instrumento aí, até para vocês se inspirarem na construção textual de vocês. Ou seja, é uma aula de história, mas que vai dialogar a todo momento com outras áreas do conhecimento, tentando subsidiar aí um conhecimento para vocês, de novo, não só para o Enem, mas para a vida de uma forma geral. Ok? E vamos então começar de fato a nossa aula. Fizemos essa pequena sinopse, né? Essa pequena pré-apresentação do que a gente vai abordar aqui nessa manhã de sábado. Mas vamos falar um pouquinho, então, do conceito de violência, o significado de violência. Violência, qualidade ou caráter de violento, ação violenta, cometer violência. Do ponto de vista linguístico, violência é um substantivo feminino. Não vou entrar nesses meandros da língua portuguesa, que depois pode até ser um foco aí do trabalho da professora em sala de aula. Mas a violência está vinculada à qualidade ao caráter de violento. É muito amplo, então, né, o conceito do que é a prática. Ação violenta, cometer violências, ato ou efeito de violentar. Muitas vezes, né, quando a gente cristaliza a ideia da violência apenas quando a gente invade o espaço do outro de uma perspectiva muito física, né, do encostar, do violentar. E a violência não está atrelada somente a isso. A gente tem muito hoje em dia o que? O conceito da violência verbal, a calúnia, a difamação, principalmente em tempos de fake news. É uma forma de violência? Deturpar o outro também enquadra-se dentro desse conceito. Opressão, tirania, regime de violência. Jorge chamou atenção no início da aula, né? Agentes do Estado brasileiro, a gente não está aqui julgando ou não, tem parâmetros de atuação e quando eles transcendem, ou seja, eles ampliam a ação deles, a minha ação é X, mas eu faço X e Y. É um regime de violência. E acaba o quê, gente? Cristalizando a ideia de terror mesmo, de medo por parte da sociedade. E, por fim, violência está atrelada ao direito e constrangimento físico ou moral, que eu acabei de falar com vocês, exercido sobre alguém. Onde eu quero chegar ao trabalhar, primeiramente, o conceito? Na ideia da amplitude, como que ele é amplo. Tem vários o quê? Várias abordagens que se enquadram ao conceito de violência, ok? Bom, só para a gente ter um pouquinho dessa ideia conceitual de violência, para a gente passar aqui, então, para discutir a ideia de violência nos dias atuais. Estou fazendo, observe, um caminho contrário. Estou começando com os dias atuais para depois voltar na história. Porque para a gente entender o que acontece hoje dentro de uma ideia de violência, a gente faz um diagnóstico de hoje para entender depois a raiz dessa violência. Beleza? E aqui eu trago para vocês um dado muito importante do mapa da violência. São vários órgãos de universidades públicas federais e de outras instituições que trabalham com essa ideia que eu falei anteriormente, de sistematizar, de tentar organizar os dados para entender essa disposição da violência no Brasil. E uma coisa que esses dados vão trazer aqui para a gente, alguns dados são de 10 anos atrás, porque existe um ciclo, tá, gente, de análise dos quadros de violência. Algumas agências trabalham de 10 em 10 anos para tentar entender a evolução ou a redução dos índices de criminalidade. Outras agências trabalham com intervalos menores, mas a gente vai pegar aqui dados plurais para tentar ter essa perspectiva. E um dado interessante aqui, nesse mapa mostrando, né, o Brasil político, a distribuição da taxa de homicídios por estados. O que eles fazem? Eles contabilizam quantas pessoas morreram em um estado e fazem a relação dessa quantidade de pessoas em comparação com o número de 100 mil. Então, a cada 100 mil habitantes que moram, por exemplo, no estado de Minas Gerais, dentro dessa análise, morreram 22 pessoas. Você pode parar e pensar assim, não, mas peraí, 22, a média, né, por ano, né, de 22 pessoas morrendo aí, uma porcentagem, né, obviamente que eu estou falando de porcentagem aqui, a cada 100 mil habitantes, é um número substancial. E uma outra coisa que esse mapa mostra para a gente é a desconstrução um pouco da ideia de que lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, que são
estados e tem cidades violentas, mas que quando a gente olha o quadro de uma maneira geral em comparação com outras regiões do Brasil, a gente vai ver regiões muito mais violentas, sobretudo na região norte e nordeste. Como a gente pode ver aí a situação do Acre e do Pará, que tem índices superiores a Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha a Bahia, olha Pernambuco, olha Rio Grande do Norte. Ou seja, o Nordeste e o Norte do país são regiões extremamente violentas e que uma discussão que a gente tenta trazer no campo das ciências sociais como um todo, inclusive da história, é atrelar a ideia da violência com a pobreza, que são dois conceitos, duas realidades que andam assim, de mãos dadas o tempo todo. Nos lugares onde eu tenho maiores índices, né, de uma redução de desenvolvimento humano, isso vem acompanhado com um alto índice também de violência e criminalidade. Conforme eu disse, a gente vai passear, a gente não vai esmiuçar os dados, porque vai ficar uma coisa muito chata aqui, abordando cada um dos estados, aquela coisa toda, mas apontar a essência de cada um desses gráficos e mapas. Como, por exemplo, eu fiz aqui agora, para mostrar um pouquinho como que a região norte e nordeste do país são regiões, inclusive, qualquer um de vocês que jogarem aí no Google, né, as 10 cidades mais violentas do Brasil, aí vai aparecer alguns estudos. E grande parte dessas 10 cidades, desse top 10 muito negativo, por sinal, vocês vão perceber que são cidades do Nordeste brasileiro. A Bahia tem muita cidade que contribui, né, com esse quadro, infelizmente, negativo aí da violência no Brasil, ok? E aqui eu tenho aqui uma outra fonte, que é do Atlas da Violência de 2018, produzido pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E por que eu gosto de citar as fontes? Porque não são coisas que caem do céu. Tem muita gente séria por detrás disso, trabalhando durante anos para tentar chegar ao quê? A esse resultado de uma pesquisa, que é importante para a gente ter um conhecimento, um diagnóstico sobre essa realidade da violência. E, conforme eu disse, para a história, se a gente fala 2018, foi ontem. A gente está no ano de 2021, estamos 3 anos aí de diferença, ou seja, é um dado muito recente ainda. Por mais que a gente fale que ele é de 3 anos atrás, é uma essência que, com certeza, de 3 anos para cá, não houve mudanças substanciais no quadro da violência no Brasil. Então, olha o que esse resultado, essa essência está falando para a gente. Que a taxa média de homicídios em 2016, que foi feito o estudo e lançado em 2018, por 100 mil habitantes, é de 30,3 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Em Itabira, Jorge chamou a atenção, eu moro em Itabira, Jorge mora em João Molevade, mas eu estou aqui. Em Itabira, até uns anos atrás, acompanhava a tendência nacional. A gente tinha, no final do ano, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, uma taxa aproximada entre 25 a 30 pessoas que morreram ao longo de um ano em Itabira. E Itabira tem um pouco mais de 100 mil habitantes, que mais ou menos encaixa a essa ideia. Aí, de novo, a gente para pensar, poxa, mas pode parecer que 30 pessoas sendo assassinadas no universo de 100 mil, uma comparação pequena até, mas não, gente, é muita, assim, é gente que em um lugar, né, onde eu tenho um microcosmos, igual Itabira, que é uma cidade relativamente pequena e ao mesmo tempo relativamente grande, quem está morrendo é o meu vizinho, quem está morrendo é o meu aluno que mora numa determinada região, onde os índices de criminalidade são constantes. E isso acaba afetando todo o tecido social. Isso acaba gerando medo, isso acaba gerando receio da apropriação de nós, cidadãos, de abordarmos, né, e preenchermos os espaços públicos devido ao medo da criminalidade. É aquela ideia de que a criminalidade está batendo a porta. E é muita gente que morre por ano quando a gente para pensar nesse índice de 30 pessoas a cada 100 mil. No ano de 2016, morreram 62 assassinatos, tá, gente? 62.517 pessoas. É muita gente que, em comparação com o ano de 2006, conforme eu disse no início, né, eu tenho um ciclo de 10 anos para fazer essa análise. 2006, uma realidade, 2016, outra realidade. Qual que foi a comparação de 2006 para 2016 que os pesquisadores chegaram à conclusão? Que houve um aumento nas taxas de homicídio em 14%. Ou seja, ao invés de estarmos melhorando nesse quesito,
a gente está falhando nas políticas públicas na busca dessa redução da violência no Brasil. Ok? Bom, deixa eu tirar aqui, continuando. Essa parte mais de gráfico daqui a pouco termina, tá? A gente vai passar para a parte histórica mesmo. E uma outra coisa que é importante, a gente discernir a violência por uma questão étnica e por uma questão de gênero também no Brasil. Bom, nesse mesmo Atlas da Violência de 2018, eles pegam e fazem essa análise discernindo aí o que é o âmbito da violência contra questões étnicas, em relação a questões étnicas e questões de gênero. Se a taxa geral de mortes por 100 mil habitantes no Brasil como um todo, contando todo mundo, é de 30 pessoas a cada 100 mil habitantes, quando eu analiso só a população negra brasileira, essa taxa aumenta para 40 pessoas. É um aumento substancial, mostrando e dando um diagnóstico de que a violência contra negros no Brasil é muito mais substancial. Aí você pode até parar, não, até sabia disso, mas ter essa sistematização e essa certeza científica é importante para discutirmos políticas públicas também de uma maneira mais eficaz, em comunidades onde, porventura, a população negra seja maior e, consequentemente, essa população sofra as consequências também dessa violência no Brasil. E olha só como que a coisa reduz, gente. Para os autos declarados, né, dos inquéritos aí que levam aos assassinatos no Brasil, que se dizem não negros, a taxa é 16 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. Olha a disparidade. Aquele número lá atrás, quando eu mostro 30,3 é a média de 40 para a população negra com 16 para a população não negra no país. Então a violência tem cor no Brasil. E como diz a Elza Soares, né, é a carne mais barata do mercado no sentido dessa violência, que infelizmente aflige a sociedade como um todo, ok? E no Brasil, em 2018, como resultado dessa pesquisa de 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas. Aí vocês vão pensar assim, mas espera aí, lá atrás vocês estão falando que 62.517 pessoas morreram assassinadas no Brasil e que o número de mulheres foi de 4.645. Há uma disparidade quantitativa, óbvia aí nos números. Mas uma coisa não quer, isso é muito perigoso, para discutir, né, ou até mesmo subsidiar um discurso muito irresponsável de que não existe violência contra a mulher no Brasil. Até porque, quando eu falo de 4.645 mulheres mortas no Brasil, eu estou falando de quê, gente? Mulheres que foram mortas motivadas pelo fato de serem mulheres. Grande parte dos homens, que a gente vai ver também ao longo dessa nossa abordagem, que morrem no Brasil, estão vinculados ao tráfico de drogas, estão vinculadas, né, a facções do crime, como PCC, Comando Vermelho, as próprias milícias. Mas no caso das mulheres, essa alta taxa de homicídio está vinculada ao fato da condição de ser mulher, onde muitas vezes, né, essa prática do assassinato, ela acontece dentro de casa. Isso é importante a gente refletir também. E, de novo, em comparação com 2006, a gente percebe que houve uma alta da taxa de homicídios em relação à população negra, em 23%, em comparação com 2006, mas a população não negra, uma queda de 7%, e no caso das mulheres, uma alta de 10%. Alguém levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Tá dando para entender, meus caríssimos? Tá tranquilo? Dentro dessa abordagem? Que bom, então. Bom, aqui a gente está falando de uma outra forma de violência, que não é o assassinato, mas é o estupro. E uma outra coisa que é importante desse dado de estupro é que muitas das realizações dessa violência, né, da concretude dessa violência, muitas vezes ela não é o quê? Denunciada. Então é um número que chega até as autoridades policiais, chega até a justiça, mas que a própria justiça assume uma ideia de que muita gente prefere ficar no anonimato e, consequentemente, não denuncia a prática da violência sofrida dentro de casa. E que, segundo o mapa da violência, foram 49.497 casos de estupro registrados pela polícia e 22.918 casos registrados pelo sistema de saúde. Muitas vezes, devido à violência imposta no ato do estupro, a pessoa,
por questões óbvias, ela não procura a polícia, mas procura o sistema de saúde para receber os primeiros cuidados. E uma coisa muito triste desse dado aqui que a gente tem em torno de estupro é de quem são as vítimas. Crianças até 13 anos de idade representam metade desse número. Ou seja, é um agravante. Porque quem que são as maiores vítimas de estupro no Brasil? Crianças. 2, as crianças entre 14 e 17 têm aí em torno desse número de 49 mil, cerca de 17%. E maiores de idade, cerca de 32%. E olha que outro dado interessante. Muitos dos agressores de crianças, 30% são pessoas que frequentam a casa, amigos ou conhecidos. Que até ajuda a gente a entender o porquê de um índice tão alto de crianças até 13 anos que sofrem esse tipo de violência. E no caso das mulheres, né, que são adultas, né, 53% são desconhecidos. É aquilo que a gente fala. Uma coisa sou eu, o Georges, sairmos aqui no sábado à noite para tomar um suco de cevada em uma lojinha qualquer aqui. E uma coisa é a Josiane Moreira, no mesmo horário, sair aqui com uma amiga para se divertir também. O medo que a Josiane tem e a preocupação carregada dentro da essência da Josiane é completamente diferente da minha. E isso acaba sendo também sintomático em torno do quê, gente? Dessa nossa organização, ou seja, uma imposição de restrições ao corpo feminino do uso do espaço público. Eu tenho acesso de uma maneira mais tranquila ao espaço público. Josiane, Maria Tereza, Elaine, nem sempre assim, exatamente devido ao quê? Esse medo que talvez a Josiane não tenha conhecimento dos dados, mas ela sabe que existe essa violência. E que é complexo no Brasil e que a gente tem que reverter todo esse cenário, né, gente? Bom, opa, desculpa. Aquilo que eu disse, então, né, a gente está falando aqui de dados, e uma coisa que é muito importante a gente abordar aqui, que essa violência está atrelada ao quê, gente? Primeiro, e muitas vezes, dentro de uma perspectiva histórica e sociológica, e até mesmo antropológica, a questão da disparidade socioeconômica. A concentração de riqueza no Brasil é uma das maiores do mundo, contribuindo para esse cenário de quê? De uma desagregação social marcada pela violência. E aqui também, um outro dado importante que a gente tem que trabalhar, né, que são as disputas de facções criminosas pelos estados. Que aqui eu distribuo aqui nesse mapinha também, do mapa da violência, a atuação do primeiro comando da capital de São Paulo, que está marcado aí de cinza, apenas de cinza, né, só em São Paulo que eles atuam diretamente no estado do Alagoas. E eu tenho regiões onde eu tenho um conflito entre o PCC e o Comando Vermelho, que também contribui para o entendimento desse alto índice de criminalidade nas regiões norte e nordeste do país, onde eu tenho essas duas facções disputando território. Ou seja, isso também é um sintoma, isso também é um diagnóstico do que está acontecendo e que é um elemento contribuinte para esse aumento nos nossos índices de criminalidade. E um fator novo que, de uns anos para cá, né, vem se destacando também como elemento contribuinte, ou seja, vai contribuir para o aumento de criminalidade em algumas regiões, sobretudo no Rio de Janeiro, que é a formação das chamadas milícias, que começam na zona oeste do Rio de Janeiro, na década de 90 principalmente, né, e que hoje ganhou grande parte do território, não somente da cidade do Rio, mas de todo o estado fluminense. E qual que é o problema da milícia, muitas vezes? Porque a milícia, mesmo que de maneira incorreta, se colocava como a guardiã da ideia da moral e dos bons costumes em algumas comunidades que antes eram dominadas por traficantes de drogas. Mas a milícia tomou conta e ela acabou o quê? Tomou no conta também desse mercado de entorpecentes, venda ilegal de arma, venda ilegal de internet, entre outras coisas. E o pior, pelo menos, né, para os analistas aí do campo das ciências humanas, porque grande parte da formação das milícias vem de pessoas que deveriam resguardar os interesses de Estado. São policiais, bombeiros, enfim, agentes do Estado que deveria resguardar esse interesse estatal, mas que acaba cometendo, em nome do Estado, uma violência contra a sociedade. Ou seja, só mudamos os atores. Se antes eram os traficantes, hoje entraram os milicianos em algumas regiões, contribuindo para a manutenção dos altos índices de violência no Brasil. Ok? Agora, é só crime organizado que contribui para um alto índice de violência no Brasil? Não. A gente vai ter também chamados o quê? Os crimes
passionais, os crimes motivados por questões o quê? Muito atreladas por fortes emoções, uma questão vinculada também a questões pessoais, como no caso aqui da notícia que eu trago para vocês. O marido flagra a esposa com o suposto amante e caso termina em morte. De acordo com a polícia, o autor do crime, de 32 anos, teria descoberto um caso extraconjugal, caso fora do casamento, né, entre sua esposa e a vítima, um homem de 37 anos. Que inclusive, não sei se o Georges vai lembrar, acho que ele não tem cara que não que eu consumia muito esse tipo de programa, mas quando a gente pega passava na Band, por exemplo, aquele Polícia 24 horas, e grande parte das ocorrências policiais são motivadas por perspectivas passionais. É o cara que bebeu no bar muito, foi para casa, começou a ameaçar a mulher, agredir, chama a mulher, ou o cara no bar tirou a faca para o outro, talvez não chegue nem pode vir, claro, a um assassinato, obviamente, mas grande parte das ocorrências estão vinculadas a essa ideia do crime passional no Brasil, que contribui muito para esse alto índice de violência e que a gente pensa muito tem que pensar de uma maneira muito cuidadosa, até mesmo políticas que visam uma certa flexibilização da ideia do porte e do uso de armas. Se com uma certa regulamentação e um certo limite já está muito violento, imagina o trânsito brasileiro com toda essa violência e com todo mundo armado numa primeira fechada de trânsito, o que pode acontecer? Aliás, as tragédias já acontecem. Imagina com essa potencialização aí de uma distribuição substancial e de um acesso substancial de armamentos no Brasil. É o que se coloca como um receio muito grande por parte dos pesquisadores e que possa aumentar, em vez de diminuir, possa aumentar substancialmente os crimes. Ah, mas o bandido anda armado. Poxa, se ele anda armado, porque ele é bandido. Agora, quem deve atuar de uma maneira séria contra esse tipo de crime seriam os agentes do Estado, de segurança pública, de maneira responsável, séria, bem preparada e, claro, né, gente, tudo isso também está atrelado ao quê? A um bom salário, né, e a uma boa preparação. Infelizmente, no Brasil, a gente está muito aquém, que inclusive na educação, né, também é sintomático essa questão da nossa valorização como sociedade. Ok? Só um pouquinho, um passeio do que é a violência hoje em dia, para a gente falar agora um pouquinho da perspectiva histórica dessa nossa violência. Primeiro de tudo, desde o período colonial do Brasil, aponta-se como uma mistura explosiva o uso desenfreado de álcool e o porte de armas. Por exemplo, na região das Minas Gerais do século XVIII, não vou entrar em todo o período colonial, vou apenas pegar alguns pontos aqui para exemplificar esse quadro que eu estou colocando, a gente vai ter a mineração no Brasil, muito forte, né, na região de Vila Rica, na região de Sabarato, Ouro Preto, no caso Vila Rica, na própria região de Itabira, durante um certo período, enfim. E o ouro, essa extração do ouro, tem um alto valor agregado. E quando eu tenho a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, o número de pessoas que vêm para cá, no sonho de enriquecer, né, que a gente fala na história, né, o sonho do Eldorado, né, a pedra dourada, né, vai fazer com que haja uma explosão demográfica nessa região das Minas Gerais e uma ausência de autoridades, pelo menos no primeiro momento, das autoridades portuguesas nessa região. Então a lei do mais forte vai ser algo muito o quê, gente? Muito presente nessa região. Vai ter uma historiadora chamada Laura de Melo e Souza, que ela trabalha com os desclassificados do ouro. Ela fala, olha, tem muito ouro, mas esse ouro vai ficar na mão de poucos. E uma coisa que vai acontecer com grande parte dessa sociedade que vem para cá tentando enriquecer é a pobreza e a violência. E Vila Rica é uma das regiões mais violentas do Brasil, dentro desse contexto da América portuguesa, né, do Brasil colonial, devido justamente ao quê? A ideia de você proteger o seu quinhão ali de ouro, que você está tentando explorar, contra os seus pares que também querem a riqueza, e, claro, como elemento aí, quase como um elemento de distração do seu dia a dia, o uso do álcool. Ou seja, um valor agregado que é a extração do ouro, atrelado ao uso do álcool e atrelado a uma sociedade já em que a violência é intrínseca, isso acaba gerando um efeito explosivo em que as autoridades chamam muito a atenção já no século XVIII sobre essa característica brasileira. Não vão longe, não. Não sei se alguns colegas professores aqui já assistiram aquele filme Serra Pelada, que conta a história do garimpo na região do Pará, na década de 80, final da década de 70 e início da década de 80. E um dos traços que é discutido no filme é justamente a violência,
que é recorrente desde o século XVIII até os dias atuais, até o final do século XX, com essa busca desenfreada, né, pela riqueza no Brasil. Outra coisa que vai ter muito vinculado à violência num processo histórico que a gente vai observar no Brasil colonial e no Brasil imperial, inclusive no Brasil republicano, a questão dos crimes praticados em nome da honra. Aquela notícia que eu falei lá atrás, que o marido, né, descobriu o caso extraconjugal e acabou matando o cara, e muitas vezes também pode vir a matar a mulher. Durante muito tempo no Brasil, isso foi visto como crime de honra. E muitos juízes, claro, né, sendo o réu orientado pelo advogado, ele falava que foi motivado pela honra. Ou seja, eu fui humilhado, minha mulher me traiu, alguma coisa nesse sentido, e por isso eu tirei a vida dela e do amante. E muitas vezes, o que o juiz fazia? Dava liberdade para esse indivíduo que cometia esse tipo de crime utilizando o argumento da honra. Era muito comum, que foi alterado recentemente no Brasil, cerca de 20 anos para cá, que a gente teve uma alteração dessa ideia, né, processual e penal de que crime de honra, né, não deve ser apaziguado. Pelo contrário, houve o crime e que nos trâmites jurídicos ele deve ter o mesmo peso de um crime qualquer. Essa ideia, né, da justificativa, mas alguns juízes ainda utilizam, né, essas justificativas atreladas à ideia do ciúme e da vingança. Ou seja, são os principais elementos que a gente vai ver dos crimes ocorridos a partir do século XVIII no Brasil e ao longo do século XIX nessa perspectiva, dentro dessa trajetória histórica do Brasil. A ideia da honra, do ciúme e da vingança. Agora, é claro que a gente vai ter também uma violência muito cristalizada contra as populações originárias. Quando eu falo populações originárias, eu estou falando de quem? Dos nativos. Exemplo, aqui em Minas Gerais, no século XIX, existia uma região que tinha pedras semi-preciosas que vai dar origem, no futuro, à cidade de Teófilo Otoni, ali no Vale do Mucuri. E um empreendedor, Teófilo Otoni, no século XIX, recebe autorização para construir uma cidade para explorar essas pedras semi-preciosas. Só que nessa região existia uma tribo de índios chamados Botocudos, que eram contrários à presença de estrangeiros na região. E tinha uma atitude, vamos assim dizer, reativa, né, de combate mesmo contra essa presença. E o que aconteceu? Em nome de uma guerra justa, já que esses índios, né, estão travando o desenvolvimento, autoriza-se a eliminação deles. É uma forma de violência histórica que hoje se repete contra as populações originárias, que tentam aí, né, cristalizar os seus interesses territoriais no Brasil contra garimpeiros, contra guilheiros, contra o aumento aí do agronegócio no Brasil. Sim, tem índices aí que falam que a cada dia 2 indígenas que trabalham diretamente com a ideia de demarcação são assassinados no Brasil, mostrando a continuidade dessa realidade histórica dentro do que a gente está discutindo aqui, dentro desses parâmetros. De novo, tá, gente? É um bate-papo mais para aguçar a curiosidade do que necessariamente para esmiuçar e esgotar, porque esgotar numa manhã é impossível. Esse tema tão rico e tão urgente. Bom, uma outra coisa importante em perspectiva histórica que a gente vai falar, que contribui muito para a violência, é que o Brasil nunca teve um histórico de uma política penal. O que eu quero dizer com isso? Durante toda a sua trajetória, a questão do penal, do punir, sempre foi uma ideia o quê? Da vingança, do Estado contra o indivíduo em relação a um caráter de vingança e nunca pensando na recuperação do indivíduo. Isso é sério, porque existe um parâmetro jurídico em que esse indivíduo, em determinado momento, cumprindo determinadas, né, parâmetros, ele vai ser colocado em liberdade. E muitas vezes, estando dentro do nosso sistema carcerário, ele vai acabar também inserido dentro de uma lógica de uma reprodução da violência. Muitas vezes o indivíduo que nunca sabe nem o que era PCC, Comando Vermelho e outras facções criminosas, comete um crime, não vou falar nem assassinato, mas um roubo, é julgado, é colocado numa penitenciária e lá ele é cooptado por essas facções. Ou seja, é o que a gente chama genericamente de escola do crime, né? As nossas penitenciárias contribuem para essa formação, claro, uma formação aqui, não estou falando no sentido positivo, mas no sentido extremamente negativo, da reprodução da questão da violência no Brasil. Ou seja, em vez do indivíduo sair e se integrar à sociedade,
quando ele sai do nosso sistema carcerário, muitas vezes ele sai pior e sem perspectivas de uma melhora, justamente pelo preconceito que existe contra a população carcerária, por um efeito da própria questão do nosso sistema carcerário, o que resta a ele é novamente o quê? Entrar no mundo do crime. Isso é muito perigoso. Isso só contribui para a reprodução mesmo dos nossos altos índices de criminalidade no Brasil. Beleza? E já no final do século XIX e início do século XX, os jornais do Rio de Janeiro, né, com o desenvolvimento do processo de favelização do Rio de Janeiro, já destacam o quê, gente? A ideia das favelas, que hoje chamamos de comunidades, como aldeias do mal, atrelando que é uma coisa muito perigosa, a criminalização da pobreza. E por que é perigoso? Desde o século XIX, eles, os jornalistas, chamarem essas comunidades de aldeia do mal. Porque parece que é só dentro dessas comunidades que, claro, existem altos índices de criminalidade devido ao crime organizado, mas é uma coisa que acaba, de uma maneira muito irresponsável, generalizando a violência para todos os moradores dessa comunidade. A gente não tem uma reflexão de pensar que é a minoria das pessoas que moram nessas comunidades que praticam crimes. Mas isso acaba sendo o quê, gente? De maneira muito genérica, acaba sendo pulverizado em todo o tecido social que vive nessas regiões. Da mesma forma, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma perspectiva mais ampla, né, a questão islâmica no mundo atualmente, de vincular o islamismo quase como um sinônimo de terrorismo. Isso é irresponsável, porque não dá para falar que todo islâmico pratica terrorismo, mas eu tenho uma minoria ínfima de elementos radicais que comungam do islamismo que praticam esse tipo de crime. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim como a pobreza. Não dá para a gente cristalizar que a pobreza ela gera violência por si só. Ela é um importante elemento de geração de violência, mas ela não vai ser cooptada por todo o tecido social, sobretudo em torno das pessoas que vivem nessas comunidades carentes. São trabalhadores, são estudantes. E isso acaba, de certa forma, né, essa normalização da vinculação da pobreza com a violência, isso acaba normalizando também que o papel do Estado nessas comunidades deve ser também através do quê? Da truculência. É que nas redes sociais o pessoal costuma muito falar, né? Ah, numa região pobre, os agentes de segurança pública atuam de uma determinada maneira, de uma maneira violenta, mas em bairros ricos, na mesma essência de um crime, existe uma certa o quê? Uma certa condescendência, uma certa passividade no próprio trato do agente da segurança pública em relação aos moradores dessas regiões mais enriquecidas. Enfim, é um cenário complexo, é um cenário que tem raízes históricas também complexas e que a gente não pode abandonar tais reflexões para entender hoje o cenário da violência e apontar os caminhos de solução, né, gente? Que eu estava falando aqui de uma maneira muito importante. E aí fica uma questão a perguntar. Se as estatísticas insistem em localizar a violência nas favelas, apontando para o alto índice de morte de seus jovens, cabe perguntar: por que seus moradores são vistos como produtores do crime e não como os que possivelmente mais sofrem com ele na cidade? Há uma inversão de valores mesmo, que é aquilo que eu falei que é perigoso. A gente acaba, então, invertendo esse valor, normalizando a violência em torno da pobreza e não pensando justamente na real raiz do problema, que são essas pessoas que moram em comunidades e que sofrem com essa realidade da violência. E o que a gente pede mais? Mais violência como elemento solucionador. Isso é muito complexo e é algo que a gente tem que pensar de uma maneira séria, até mesmo para ter um avanço civilizacional do que é o Brasil, ok? E já caminhando, para não ficar delongando muito aqui com vocês, eu já vi que são 9h50, falar demais no sábado de manhã também é complexo, né? Enfim, vamos falar um pouquinho dessas potenciais soluções, tá, gente? E eu vou discutir essas potenciais soluções em duas perspectivas. As pontuais, que seriam que soluções atuadas, teriam atuações bem específicas, e as estruturais, que demandam uma carga temporal mais ampla e até mesmo reformas no âmbito político brasileiro. Entre as pontuais, a gente vai destacar, primeiro, a ampliação da atuação da Polícia Federal. Essa questão de uma certa federalização das investigações de crimes, sobretudo cometidos por facções criminosas. A atuação da Polícia Federal ainda no Brasil é muito pequena,
Muitas vezes, interesses políticos dos estados acabam influenciando a atuação das polícias civis e militares, onde a própria Polícia Federal tem uma atuação mais o quê? Uma atuação mais independente, justamente para os crimes, né, de colarinho branco, né, aqueles crimes cometidos por políticos, né, de desvio de verba de merenda escolar, por exemplo, desvios de verbas, né, de políticas públicas voltadas a construções de casas populares. Isso contribui para o alto índice da pobreza, que, consequente, contribui para o alto índice de violência. Então, primeiro, é uma coisa de Estado, ou seja, ampliação da Polícia Federal, de uma maneira pontual. Segundo, integração e desenvolvimento e investimento maciço em inteligência policial. Não adianta só colocar o policial na rua sem ter um diagnóstico de onde acontece a violência, quais são os tipos de crime que acontecem numa determinada região ou não, sem ter o quê? Essas pesquisas por detrás. E a atuação da integração mesmo das polícias estaduais e federais no âmbito aí, né, das investigações dos crimes. E uma outra coisa importante para a gente destacar como ponto de solução bem pontual, é essa reestruturação, é repensar o nosso sistema carcerário. Ou seja, eu não vou entrar nesses índices aqui não, mas só coloco que o Brasil, juntamente com Estados Unidos, China, Rússia, é um dos países que mais se encarceram pessoas no mundo. Aí também isso acaba diluindo um pouquinho aquela ideia, através da ciência, né, através dos dados, de que no Brasil ninguém é preso. Muito pelo contrário, se prende muito no Brasil. A questão do Brasil é que se prende muito negro, pobre e que mora em comunidades carentes. Jovem que mora em comunidades carentes, que também são os principais elementos aí, né, vítimas da violência no Brasil. Agora, se você tiver dinheiro, um bom advogado, realmente ficar preso no Brasil é uma questão difícil. Rico, com um bom advogado, no Brasil é difícil você ficar preso. Ou seja, há uma questão socioeconômica também em relação ao nosso sistema carcerário. Essa reestruturação na busca de uma readequação do indivíduo na sociedade também é uma solução pontual que se discute aqui. E uma legalização, ou pelo menos, né, um regime sério, né, e uma legislação concreta sobre o porte de armas no Brasil. E até então, com o Estatuto da Arma, mesmo com a existência de um estatuto que tenta regulamentar a posse e o porte, a gente tem um alto índice de criminalidade, né, vinculada ao uso de armas de fogo no Brasil. E, por fim, uma readequação da nossa política antidrogas. Porque uma coisa é você ter um foco na ação contra o traficante de drogas. Outra coisa é você usar da violência do Estado contra uma pessoa que está com um problema sério de saúde pública, com o uso indevido, não somente de drogas ilícitas, mas o próprio álcool, e que muitas vezes a ação do Estado deveria ser uma ação dentro de uma ideia de saúde pública e não de segurança pública. A pessoa às vezes precisa mais de um suporte ali, médico, hospitalar, para tentar sair dentro de uma realidade depreciativa, do que necessariamente, né, ela ser encarcerada e contribuir para os altos índices ainda de criminalidade no Brasil. Que seriam as reflexões aqui pontuais. E fica uma dica de leitura para vocês de um livro do Caco Barcelos. Não sei se vocês conhecem, é aquele jornalista da Globo que faz o Profissão Repórter. Acho que passa, se não me falha a memória, nas terças à noite. Ele sempre tem um recorte aí temático e um grupo de jornalistas, ele orientando, eles fazem um levantamento sobre um determinado tema. E tem esse livro dele chamado Rota 66. Ele faz uma análise da polícia do estado de São Paulo durante a década de 80. É muito interessante, não vou fazer spoiler aqui, tá, gente? Mas seria legal vocês terem contato do que é o trabalho de um resultado, o trabalho jornalístico e o resultado desse trabalho jornalístico, que é bastante interessante. E para finalizar, vamos para as nossas potenciais soluções estruturais, ou seja, essas mais amplas, que demandam mais tempo, mas sem elas, aquelas pontuais acabam se perdendo no tempo também, se a gente não tiver uma política e uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Que seria, primeiro, educação. Qualquer um que está aqui, a Jane, a Josiane, a Maria Tereza, a Elaine, acho que comungam dessa visão sobre a educação como elemento solucionador, como a principal ferramenta de transformação para a redução da pobreza no Brasil, para um aumento do desenvolvimento científico e, consequentemente, como elemento de redução da violência. Porque a partir do momento que a gente discute
que a violência, muitas vezes, e não somente isso, mas está atrelada, de certa forma, à pobreza, solucionando a pobreza, a gente tem um fato aí de solucionador também da violência no Brasil. Outro ponto importante, reduzir as disparidades entre os super ricos e a pobreza do Brasil. Que com a pandemia, esse distanciamento aumentou substancialmente. Ou seja, a gente tem uma parcela da sociedade brasileira ínfima, não vou arriscar aqui nem a porcentagem, mas eu sei que não chega nem a 1%, que detém um número assim, uma porcentagem assim robusta do nosso PIB, né, do nosso produto interno bruto, da riqueza do Brasil. Enquanto grande parte da sociedade vive com menos de um salário mínimo por mês. Reduzir essa distância é um elemento estrutural que a gente tem que caminhar, amadurecer como sociedade e cobrar dos nossos representantes políticos. E é isso. Até mesmo para justificar, né, essa nossa abordagem aqui sobre violência, alguns temas que já foram cobrados no Enem, que perpassaram essa ideia da violência, como em 2003, a violência na sociedade brasileira, 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira, o trabalho infantil, dependendo do trabalho, é um trabalho, é uma imposição de uma violência contra a criança. 2007, a questão da convivência com a diferença também pode gerar violência. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, a nossa violência no trânsito, também é uma forma de violência, quando ele foi abordar a questão da lei seca no Brasil. 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. E 2016, os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e o racismo no Brasil, que também são formas de violência. Por que eu estou trazendo esses temas já cobrados do Enem? Seja para o aluno do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, e daqui a pouco vocês estão fazendo Enem também. E é bom ter essa concepção de que a violência, ela tem várias caras, várias formas, várias facetas, e ter uma concepção, não digo concreta, mas pelo menos no início, bem assim, de uma discussão sobre a importância de entender o que é violência e de uma importância de entender que é necessário pensar a violência para desenvolver a sociedade brasileira, que foi o foco aqui da nossa aula, dessa nossa abordagem. Não vou falar aula, mas foi um bate-papo bem rapidinho e eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa exposição. Tá, gente? De novo, é um bate-papo superficial para tentar aguçar a curiosidade para vocês irem nas ferramentas digitais. Vão lá, vamos pegar esses dados, vamos analisar eles de novo aqui, vão entender quais são as influências do crime organizado para a construção de um cenário de violência no Brasil. Esse foi o nosso foco e pensando principalmente nas soluções. Consultem essas soluções, entendam de uma maneira mais refinada e aprofundada tais soluções, sejam as pontuais e estruturais, e esse amadurecimento contribui bastante para o nosso desenvolvimento social. E eu agradeço a presença de todos vocês. Valeu, gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Joaquim. Eu falo que você, na hora que você falou que era 9h50, eu falei assim, não é possível, já está acabando. É tão prazeroso te ouvir, cara, porque, assim, a forma como você aborda, né, a questão sucinta, né, a leveza, né, mesmo sendo um assunto extremamente espinhoso, né, como você colocou no início, e essa questão realmente, né, que você agora, dentro de uma outra área muito bacana, que é o direito, né, Joaca, falou, né, até pouco tempo atrás, o Código Civil tinha algumas coisas que, na minha opinião, são aberrações, né, como a questão da honra aí, justificando certos crimes, principalmente contra mulheres, né, que, na minha opinião, é algo inadmissível a gente pensar século XX, século XXI, e ter uma Constituição que amparava isso ainda, né, Joaquim? É uma prática jurídica mesmo. A gente passa também por uma questão de gênero mesmo, né? Porque você para pensar, numa sociedade patriarcal, onde grande parte do corpo jurídico, do corpo de magistrados, é do sexo masculino, há um corporativismo de gênero também, entendeu? O próprio juiz entender e fazer uma reversão da lógica de quem que é a vítima e quem que é o agressor. Peraí, quem agrediu a moral e os bons costumes foi a mulher traindo, e não o homem que matou a mulher. Era uma lógica completamente assim, díspare do que a gente discute hoje. Que bom que a roda da história traz mudanças, por isso que a história, muito pelo contrário, tá, gente? A história não é algo vinculado só ao passado. Para entender esse presente e entender o dinamismo do presente, o passado também se faz dinâmico. Ou seja, como que a gente enxerga o nosso passado é muito de acordo com o nosso presente. E a história é uma das ciências mais lindas que existem nesse mundo. E aí eu tô tirando, claro, né? Um pouquinho pro meu lado aqui também. Mas assim,
estudem história, é muito importante. Já Dessa que forma, né, antes da Josi falar, e dessa forma, ô Joaquim, que você passa, não tem como não ficar encantado e não gostar da história, né? Então, assim, né, eu vou parar de falar aqui, deve ter algum aluno que deve ter uma pergunta, a Josiane quer falar, Maria Tereza. Não, eu, assim, já está falando, assim, eu tô assim, gente, eu estou encantada com a leveza, com a sutileza, com a forma que foi abordado, né? Um tema, como o George falou, complexo. Né? Eu estou encantada, Joaquim. Vem na aula aqui, você não quer, não? Poxa, obrigado. Nova, eu fico assim, elogiado de novo. Mas assim, eu peço até desculpas, porque, conforme eu disse, né, é muito espinhoso mesmo. Às vezes a gente até eu fico assim um pouco receoso de ser até irresponsável em abordar em período tão curto de tempo algo tão complexo. Isso é muito complicado de uma certa forma, e até peço desculpas por isso para alguém. E não faltou falar disso de uma maneira mais refinada, ou até peço desculpas, mas por isso mesmo, para também não ficar me delongando muito. Mas como eu disse, o objetivo era tentar aguçar a curiosidade sobre a importância do tema. Não, mas Os nossos alunos têm essa atitude científica, de pesquisar, de buscar, entendeu? Essa atitude científica falta muito. Parte da gente mesmo, como professores, muitas vezes, entendeu? De, às vezes, dar um pitaco em um determinado tema sem, de certa forma, pelo menos minimamente avançar naquele tema. sim, verdade. Eu vou. Tá, eu já liberei o chat, né? Para se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum estudante, ou até mesmo os professores, né, quiser completar, né? Falar mais um pouquinho. E lembrá-los também que os estudantes que a lista de presença está no chat, tá? Não esquecer de assinar. E vou passar a palavra para os estudantes, para os professores, quem quiser fazer algum comentário aí, trocar uma ideia com o Georges, com o Joaquim, fique à vontade. Ou escrever também alguma pergunta no chat, que tem uns que morrem de vergonha. O Marcos Horta. Por favor, Marcos, fique à vontade. Opa, bom dia. Queria, né, agradecer a palestra do Joaquim aí, que foi muito interessante. Eu acompanhei ela aqui, com essa questão dos dados, né? E só assim levantar, né, mais um assunto que eu acho que é paralelo também, que eu fico refletindo várias vezes, que é um outro tipo de violência, uma violência mais sutil e um pouco mais abstrata, que é justamente essa questão do que o Estado oferece para as pessoas, né? Porque quando a gente chega na violência física, que é a que causa a morte, a gente consegue reparar que os contextos em que ela ocorre mais são contextos de miséria, né? Tirando aqueles casos passionais que podem ocorrer em qualquer nível social. Mas a miséria, ela traz violência, né? E tem até a música Racionais que fala, né? Traz violência e vice-versa. Violência traz miséria e miséria traz violência. Só que eu vejo também uma certa tipo de violência do Estado, né? Que é justamente não amparar o seu cidadão. Porque quando a gente pega aí no nosso caso da educação, né? Que a gente sempre tem muito a dizer que o Estado poderia comparecer mais. Quando a gente pega uma pandemia dessa aí que obriga os nossos alunos a trabalharem ou que coloca os nossos alunos entre o trabalho e o estudo, isso também é uma forma de violência muito sutil, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que refletir, porque o Estado brasileiro ele é enorme, ele é muito rico, e ele sempre vai servir a alguém, né? Porque existe agora esse discurso de que o Estado não deve fazer isso pelo povo. Pelo povo quem? Né? Porque na própria educação mesmo existe muita desigualdade, né? A gente tem escolas que são geridas pelo Estado, que recebem muita verba e tem tudo da melhor qualidade. Por que essas escolas têm e outras escolas não têm? Né? Então, acho que aí são algumas das coisas que podem gerar mais discussões. Não, com certeza, Marcos. Marcos, você foi na aorta. Vou aproveitar aqui o seu sobrenome, na aorta, no sentido assim, preciso mesmo, de estar atrelando a miséria como violência. A miséria explicitamente. Eu não vou nem no sentido assim, vou só não discordar, mas só ampliar na minha perspectiva, que é explícita mesmo, a violência explícita. O Estado que deveria ser
o provedor de um assistencialismo, e não entenda assistencialismo de uma maneira negativa, porque o neoliberalismo tenta impor para a gente que a meritocracia é um modelo a ser perseguido, mas falar de meritocracia numa sociedade já tão desigual, historicamente desigual, é uma falácia, conforme você colocou muito bem, entendeu? E isso acaba normalizando esse discurso, de que se você não tem esse lugar ao sol, não é mérito seu, é falta de esforço da sua parte, e acaba desconstruindo um pouco de política pública que a gente já tem por parte desse Estado gerenciador. Isso é muito perigoso, ou seja, você diminuir e desfazer da função de Estado no contexto da saúde pública, no contexto da educação. A gente viu, você chamou atenção aí na questão do SUS, ó, na questão da pandemia, o tanto de discurso que teve, entendeu? Na tentativa de depreciar, por um lado, a importância do que era o Sistema Único de Saúde. Isso é muito perigoso, entendeu? E contribui para o aumento desse ideal de violência. E quando você coloca para quem que esse Estado serve, é justamente para esses interesses que visam essa depreciação, como acontece muito aí, e para a entrada de empresas privadas, conforme a gente viu também na pandemia, que não resolveu foi coisíssima nenhuma, potencializou a riqueza de alguns em detrimento do sofrimento de tantos, entendeu? Você foi, assim, cirúrgico no seu comentário sobre essa ideia de violência também vinculado à miséria. E, de novo, é pensar esse Estado como provedor. O Estado tem responsabilidade, sim. Essa questão do Estado mínimo é o interesse de quem tem uma qualidade já no serviço médico. Quem defende Estado mínimo é quem fica no INCOR, lá em Brasília, é quem fica no Sírio-Libanês, é quem estuda no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Esses têm tudo para defender Estado mínimo, para o Estado não intervir em nenhum aspecto estrutural da economia e alguns setores básicos do que era dever do Estado, para eles lucrarem mais e mais e mais, e a sociedade fica à mercê de tudo isso. Entendeu? É um absurdo a gente falar hoje em dia de previdência privada no Brasil, entendeu? É um absurdo a gente falar de... Inclusive, o nosso modelo de Sistema Único de Saúde é um modelo reconhecido internacionalmente e que foi um escândalo as pessoas tentarem, parte da sociedade brasileira, depreciar isso em tempos de pandemia. E acho que é isso. Essa consciência, Marcos, sua e de outros companheiros aí, que a gente deve tentar, de alguma forma, né, colocar como elemento de reflexão mesmo, de problematização, como elemento também que contribui para uma solução. E a partir do momento que a gente leva essas reflexões, a gente consegue estruturar numa atitude filosófica mesmo e política, né, esse lugar de pertencimento e entender o Estado como uma ferramenta também de pertencimento, que é importante. Muita gente não tem essa ideia. Acha que o que é o público não está atrelado ao seu interesse. Isso é muito perigoso. E tentam fazer com que a gente entenda dessa forma. E muito pelo contrário. O Estado está aqui para servir a gente. Seja a escola, seja o hospital, seja o político, enfim, em todas as suas instâncias. Mas obrigado, Marcos. Nalva E também, fez. Nalva, exato, deixa eu pegar aqui, que eu não vi a pergunta toda. A Nalva colocou, muitas vezes a violência verbal leva nossos jovens ao suicídio. Considera esse tipo de violência como silenciosa, pois só nós nos damos conta quando a pessoa... Exatamente. E assim, é bem silenciosa, né? A questão do bullying, gente. O bullying é uma violência. E, assim, é uma coisa também que a gente deve discutir de uma maneira... Não coloquei a questão do bullying aqui. Conforme eu disse, a violência tem várias caras, tem várias facetas, tem vários formatos. Não daria para esgotar todo o arsenal do que é a prática da violência de uma maneira mais ampla. Mas concordo, é uma violência que também por parte do Estado e por parte da sociedade a gente deveria tratar de uma maneira mais séria. Muitas vezes a gente trabalha de uma maneira muito... Quando trabalhamos de uma maneira superficial e muito pontual. Setembro Amarelo, vamos coibir o suicídio, aí fica muito restrito ali, vamos fazer uma redação... Não estou criticando, não, a metodologia, mas a própria nossa consciência de sociedade mesmo, em tentar deixar isso de uma maneira mais pulverizada ao longo de todo o processo educacional, porque justamente tal tipo de violência começa dentro da escola e até às vezes dentro de casa também acontece, né? A gente tem que lembrar disso também, mas muito bem colocado, essa outra faceta da violência e que pode... Já foi tema do Enem também, né? Pode aí estar voltando aí em uma outra roupagem e fiquem atentos. Obrigado, Nalva, pela contribuição.
Bom dia, Joaquim. Essa semana até eu estava trabalhando com os alunos que no PET veio falando sobre conflitos, né? E outro do segundo ano e do terceiro ano veio falando sobre migrações. Aí a gente comentou muito sobre essa questão de violência no mundo e que às vezes a mídia não mostra, como está acontecendo em Mianmar, né? A limpeza étnica lá com o povo que não é considerado cidadão. Aí quando você falou hoje da questão aqui que aconteceu com os índios Botocu aqui, foi uma limpeza étnica também. Então, hoje na África tem muitos conflitos civis lá, muita limpeza étnica, mas assim, coisas que não mostram muito. Porque acho que a mídia também esconde muito isso. Quando fala assim, um rico morre ou uma violência, assim, aparece tudo enquanto é jornal, tudo é mídia. Mas quando acontece com uma pessoa das comunidades mais pobres, ou acontece em um país como diz, mais desenvolvido, aí a mídia mostra mais. Mas essa desigualdade tanto faz dentro do país, dentro do Estado. A questão social é muito complicada. É complexo, Maria Tereza. E aproveitando a sua fala, Maria Tereza, a gente lembra também que, por exemplo, uma das formas de violência no Brasil que a gente citou, que é a questão fundiária. Disputa de terra gera violência no Brasil. Sempre disputa de terra gera violência em todo o mundo, né? Grande parte das guerras, elas são motivadas por questões territoriais, seja por interesses no final político, econômico ou por interesses religiosos. Mas o foco do controle territorial sempre foi o motivador para a cristalização da violência. E no Brasil, a questão da disputa de terra, de um lado, a questão do latifúndio, e do outro lado, né, a questão do sem terra. Aí o sem terra eu estou colocando de uma maneira mais ampla, no sentido até mesmo da formalização da posse da terra. E quando a gente fala, por exemplo, de demarcação de terra indígena, existe toda uma discussão baseada no marco temporal aí, defendido por pluralistas a partir da Constituição de 88, que não vou entrar nesse mérito, mas que abre um precedente muito, muito perigoso aí sobre a formalização ou não da posse das populações originárias. E, consequentemente, que, como falei ao longo da palestra e ao longo da nossa abordagem, cerca de duas pessoas, né, dois elementos representantes das populações originárias e que trabalham dentro dessa essência são assassinados no Brasil. Ou seja, isso é sintomático, entendeu? Dentro desse contexto. E aconteceu no passado e acontece hoje em dia também. Ou seja, não é uma coisa, não é uma novidade, é uma recorrência. E esse ciclo de recorrência é que a gente tem que pensar de uma maneira séria como romper ele. Até porque, quando a gente discute, aí aproveitando, falando só a questão dos povos originários, quando a gente discute uma defesa da questão da demarcação e da formalização, né, e de uma defesa por parte das entidades como o FUNAI dos interesses dessas populações, a gente está falando de uma questão coletiva também. Sobretudo quando a gente está falando de uma questão climática, uma mudança climática substancial. O que a gente vai querer para amanhã? A preservação ou o aumento de uma produção agrícola mecanizada, onde grande parte dessa produção é voltada para o mercado externo, enriquecendo uma parcela da sociedade apenas? Porque quando você coloca isso, a mídia não dá muita ênfase. Muitas vezes também a mídia não dá ênfase porque o lobby de grandes empresas se faz mais presente junto à mídia. Quem está patrocinando ali as propagandas na mídia de alguma forma? Então existe essa troca de interesses econômicos também que acaba também contribuindo para isso, entendeu? Para esse, vamos assim dizer, né, colocar em pano quentes ou colocar no fundo do armário essa problematização sobre a questão fundiária que leva a um quadro de violência no Brasil. É complicado. Inclusive a Globo, por exemplo, é praticamente, quando fala agroeport, porque as ações Exatamente, da Globo é meio dono de quem está, como diz assim, cometendo crimes lá por questão fundiária, né, concentração de terra. Então está tudo junto, conectado. Uma coisa que me chamou muita atenção naquele mapa, o estado de Alagoas, Sergipe, ali, é o maior índice de violência lá. E é um dos estados mais ricos na exploração de petróleo, que tem maior desigualdade social e econômica entre a população. Porque se é um estado riquíssimo com a exploração de petróleo, e a maioria da população mora em extrema pobreza. Aí a gente vê, como diz, a consequência, né? A disparidade mesmo, né? Com maior violência, 64% lá, é no estado desses pequenos estadozinhos, né? Que a gente quase nem vê no mapa lá, e está lá 64% de crime. Nó demais. O Marcos chamou atenção sobre isso, sobre como que essa disparidade econômica, ela contribui para essa questão da violência também, entendeu? E esse seu exemplo, ao analisar o gráfico, por exemplo, é perfeito, justamente para a gente entender isso. Eu não vou longe, não, Maria Tereza. Aqui Itabira mesmo, uma cidade rica. Itabira é uma cidade rica.
aqui a gente tem a importância da Vale aqui no cenário aqui histórico, é desde 42 explorando minério aqui, mas é uma riqueza que se até então, 97, ficava um pouco distribuída, não para toda a parcela da sociedade itabirana, né, quando ela era estatal, depois da privatização, conforme eu acredito como aconteça com a Alagoas, né, é para os grandes investidores que vai essa lucratividade, não para a sociedade como um todo, né. Ou seja, a gente está em tempos de um monopólio financeiro, né, uma especulação financeira, em que o importante é especular, o importante nem é o social. E isso gera consequências. Porque quem sofre as consequências dessa violência não é essa, quando eu falo dessa especulação financeira, de quem está colhendo os louros, né, de toda essa lucratividade que contribui para essa disparidade entre ricos e pobres, é gente muito rica. Não é o dono da padaria lá no meu bairro, lá não, que tem uma caminhonete Hilux, não. É gente muito rica mesmo. Entendeu? E às vezes a gente acaba diluindo essas peculiaridades e acaba de novo. Acho que o grande problema é a normalização de uma determinada realidade e a manutenção como solução da violência, também a normalização da própria violência como solução. A gente só está o quê? Contribuindo para esse ciclo. Seja na questão, como você colocou muito bem, né, territorial, seja na questão que o Marcos colocou sobre a miséria, sobre alguns pontos que eu trabalhei aqui, sobre a importância da instituição escolar, quando a gente fala de estupro de vulneráveis, a escola tem um papel muito importante e que, quando a escola tenta fazer algum tipo de intervenção, a própria sociedade vê com péssimos olhos tais intervenções que poderiam caminhar por uma redução desse tipo de violência. Isso tudo é sintomático, isso tudo está atrelado à violência, infelizmente. É complicado. Mas vão caminhar por uma solução, que é o mais importante. Pelo menos assim, tento colher, ou pelo menos, né, aguar no meu coração um pouquinho de esperança, porque senão fica complicado. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? De novo, tá, gente? É um bate-papo, porque eu não estou respondendo nada, estou só aqui trocando informações. Alguma colocação? Maria Inês. Eu gostei muito da palestra, foi muito interessante, né? Joaquim, enquanto você estava falando aí sobre sobre a violência, a violação de direitos, que é algo histórico, né? Eu lembrei da Convenção 169, que o Brasil ele é signatário, né? E agora eu ouvi, né, que o Brasil, neste momento agora, o Brasil quer denunciar a Convenção 169. Imagina, o Brasil é que tem que ser denunciado na Convenção 169, não o contrário, né? Que é para seguir mesmo essa violação aí de direitos. Aí eu vejo a questão da Convenção, que eles passam por cima da Convenção, eu estou verificando isso na questão da municipalização, né? No fechamento de escolas públicas. Você entende? E é uma violência, né? É uma violação de direitos, né? E é isso. Essa subversão de uma realidade vinculada a documentos normativos, sejam eles nacionais ou internacionais, também é uma violência. O que a gente falou no início, né, Marianese? A própria ideia de uma fake news depreciando determinadas políticas históricas de reparações e reduções de disparidades socioeconômicas, até mesmo de uma representatividade cultural mesmo, entendeu? Que ultimamente vinha sendo trabalhado, ou pelo menos estava sendo ampliada, né? Desculpa, a questão das políticas afirmativas é uma forma de violência também. E a partir do momento que você tem políticos que, numa sessão da Câmara dos Deputados, alguns anos atrás, explicitam e parabenizam as figuras históricas atreladas à tortura no Brasil, a gente pensa que a gente está caminhando para uma situação bem peculiar do ponto de vista negativo. A gente está dando vários exemplos aqui. Você trouxe alguns exemplos, a Maria Tereza alguns, o Marcos outros exemplos, e a gente está dentro desse turbilhão, que o tempo todo a gente está sendo violado, o tempo todo a gente está sendo massacrado. Como sociedade e como um percurso civilizacional, como reverter isso para caminhar nesse processo que já é tão deturpado no Brasil? Ou seja,
não seguir elementos normativos, que deveria ser o principal parâmetro, já que somos signatários, a gente praticamente a Constituição, na verdade, em todo momento a gente está rasgando e de uma maneira muito complacente, enxergando com essa normalidade que eu estou problematizando, que é o grande perigo. A convenção ela é complementar, a Convenção 69 ela é complementar à Constituição Federal, né? Então A passam por Constituição cima. ela só dá diretrizes, né? Aí você tem as normatizações inferiores que vão tentar solidificar essas diretrizes, né? Desde 88. Sim, eles querem um aprofundamento da desigualdade e tirar direitos como a educação, né? Sim. Porque é fácil tirar direitos de quem está na base, muito fácil, né? Existe, né, Marina, você deve estar sabendo disso também, que existe esse interesse mesmo, né, na mercantilização da educação. Deteriorar ainda mais o que a gente tem de educação pública, quando você pega, por exemplo, o ministro da Economia que fala que o principal inimigo do Brasil é o funcionário público, esse que ganha em média R$2.000, gente, vocês podem até escutar que não, R$2.000 pode ser muito, 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 claro, numa situação assim de desemprego dentro dessa realidade, claro, é uma outra realidade, mas assim, se pensar, é pouco ainda para uma questão de uma disparidade socioeconômica do Brasil muito grande. Quando eu pego, por exemplo, aí pessoas que dentro dos juízes, deputados, senadores aí, que, enfim, não vou entrar nesse mérito da questão, mas todo mundo sabe o que é uma disparidade socioeconômica. E são esses caras que começam, como a Maria Inês colocou muito bem, a depreciar serviços que chegam na base. Claro que, e além, né, de ter esses altos salários, né, na questão dos políticos, principalmente, ainda tem a questão dos auxílios, né? Dos auxílios. E não é só político e funcionário público de alto escalão, não, como os juízes, não. Não vão longe, não. Grandes empresários que recebem dos bancos de fomento aí, de investimento, dinheiro maciço, às vezes com prazo de pagamento aí extremamente materno, entendeu? E muitas vezes eles nem pagam as parcelas e lá na frente fazem uma redução. Você pega os grandes devedores aí da Receita Federal, são grandes conglomerados bancários, industriais, e depois, com o lobby político que esses caras têm, eles conseguem o perdão da dívida. E quem fica no prejuízo? O Estado brasileiro. De novo, uma coisa que é importante a gente destacar também aqui, tá, alunos? A gente tem o Estado brasileiro, que é gerido por governos, onde de 4 em 4 anos escolhemos os governantes que vão gerenciar o Estado brasileiro e todas as suas instituições. Quando a gente deprecia o Estado, é muito perigoso. Porque, geralmente, algumas diretrizes de um determinado governo vai de encontro aos interesses da sociedade como um todo, como a gente acabou de falar. Na educação, por exemplo, um determinado governo tem uma política de Estado de diminuir o número de escolas públicas. Outro governo tem uma política de ampliar escolas públicas. Estou dando um exemplo aqui. Então, é a gente enxergar uma determinada crítica a governos e não ao Estado. O papel do Estado é importante. O papel do Estado é relevante, sobretudo, na atuação de políticas públicas em setores estratégicos, como educação, saúde, habitação, segurança pública. Isso não pode estar vinculado, porque uma coisa é a atuação privada, no ambiente. Uma coisa é um grande empresário que tem ali uma habilidade na gestão da sua empresa no campo privado. Outra coisa é a gestão pública. São realidades completamente distintas. E quando a gente olha, mas aquele cara é rico, ele tem uma grande empresa, então ele pode ser um bom gestor público. A gente está pensando só na parte econômica do que é público. A gente não está pensando no social, e que também é importante. Essa questão de um crescimento social e civilizacional. Pensar como eu, como gestor público, eu tenho que criar estratégias e políticas públicas que vá agraciar essa redução de disparidades, nenhum empresário que trabalha no âmbito privado pensa dessa forma. Então, por isso, há também um certo, vamos assim dizer, né? Estou falando que nenhum é muita gente, né? Pode até ter um ou outro, mas é a própria lógica na qual o cara está inserido. E a gente tem que refletir muito sobre isso também. Bom, tem mais alguém para a gente finalizar que queira fazer mais alguma pergunta? Já até extrapolamos, viu? Peço desculpas aí, o Georges, o Joaquim. Né, Ô, Ju, você